Você já pensou como era viver na Roma antiga? Um lugar onde homens lutavam até morrer para divertir as pessoas, onde sexo e violência estavam ligados, e mulheres podiam ser poderosas ou tratadas como objetos. Uma cidade onde escravos sofriam por diversão, bordéis ficavam ao lado de templos, e a mesma civilização que criou obras incríveis também matou Jesus Cristo. Esta é a verdadeira Roma, brutal, sedutora e muito avançada. Nas ruas de Roma, o cheiro de urina se misturava com pão fresco e incenso. Os romanos usavam urina para limpar suas roupas brancas e havia até impostos sobre isso. Apesar das ruas sujas, os ricos tomavam banho todos os dias em grandes banhos públicos. A vida na capital era cheia de contrastes. Enquanto os ricos viviam em mansões luxuosas, muitos pobres se amontoavam em prédios precários chamados insulae, que frequentemente pegavam fogo ou desabavam. Esses prédios tinham até 7 andares sem elevadores ou encanamento, e os mais pobres viviam nos andares de cima, onde o perigo era maior. O trânsito nas ruas era tão caótico que Júlio César proibiu carruagens durante o dia. Por isso, à noite, o barulho era ensurdecedor, com rodas de metal rangendo nas pedras. Dormir era difícil, então os romanos tiravam sonecas à tarde. A infraestrutura da cidade, no entanto, era impressionante. Aquedutos traziam água fresca das montanhas para alimentar cerca de 15.500 fontes públicas. Qualquer cidadão tinha acesso gratuito à água, algo que muitas cidades modernas ainda não oferecem. A engenharia permitia que a água fluísse nivelada por quilômetros, uma façanha incrível para a época. Os banhos públicos eram o centro da vida social. Por apenas uma pequena moeda, qualquer pessoa podia passar horas nesses lugares magníficos. Os banhos tinham piscinas quentes, mornas e frias, além de saunas, academias, bibliotecas e restaurantes. Era lá que as pessoas faziam negócios, discutiam política e espalhavam notícias. Até o imperador frequentava os mesmos banhos do povo, mas em horários especiais. Curiosamente, até o século II, homens e mulheres tomavam banho juntos, muitas vezes nus, algo que chocava estrangeiros. A sociedade romana era muito sofisticada. Enquanto a maioria comia pão, azeitonas e vinho diluído, os ricos faziam banquetes com pratos exóticos, como língua de flamingo e útero de porca. A ideia de um vomitório, onde convidados vomitavam para continuar comendo, é um mito moderno. Mas os romanos realmente comiam deitados, usando apenas a mão direita. As ruas fervilhavam com comerciantes vendendo de tudo, desde amuletos até comida de rua. Tabernas serviam vinho barato e jogos de azar. Enquanto prostitutas negociavam abertamente, escravos carregavam seus senhores em liteiras, e crianças brincavam com ossos de animais e bonecas de pano. Para os pobres, o grande sonho era assistir às lutas de gladiadores ou corridas de bigas no Circo Máximo, que comportava até 250.000 pessoas. A vida na Roma bíblica era intensa, barulhenta e perigosa. Incêndios, crimes e doenças eram comuns. Sem polícia formal, a segurança dependia de vigias e da própria população. Gangues dominavam bairros inteiros, e a justiça era feita rapidamente pelas mãos do povo. Nessas mesmas ruas, cristãos primitivos se reuniam secretamente para celebrar a memória de Jesus, executado pelo poder romano. Sua vida simples contrastava com a ostentação e brutalidade de Roma. Se você acredita que Deus permitiu que Roma existisse para espalhar a mensagem de Cristo, somente Deus controla a história. O próximo capítulo revelará algo surpreendente sobre o sistema que condenou Jesus à morte, transformando sua execução em espetáculo. Você pensaria 2 vezes antes de insultar o imperador romano se soubesse o que poderia acontecer. Na Roma imperial, a justiça era cruel, projetada para punir e aterrorizar. Foi esse sistema que Pôncio Pilatos usou para crucificar Jesus. O sistema político romano era extremamente sofisticado. Durante o período bíblico, os imperadores governaram com poder absoluto. Eles eram adorados como deuses, e recusar-se a honrá-los era visto como sacrilégio. Para os cristãos, que reconheciam apenas um Deus, isso era um dilema mortal. A administração imperial era eficiente. Roma dividia seu território em províncias governadas por magistrados escolhidos a dedo. A Judéia,
onde Jesus viveu, era uma província problemática. Pôncio Pilatos, conhecido por sua brutalidade, massacrou samaritanos e trouxe estandartes ofensivos para Jerusalém. O sistema judicial romano era cruel. Enquanto os cidadãos tinham certos direitos, os provincianos não. A tortura era comum, especialmente para escravos, pois os romanos acreditavam que só a dor forçava a verdade. A punição mais terrível era a crucificação, reservada para escravos fugitivos, rebeldes e não cidadãos. Foi essa morte horrível que Jesus enfrentou. A crucificação maximizava o sofrimento, deixando vítimas vivas por dias. Os romanos aperfeiçoaram esse método, sabendo exatamente como pregar as vítimas para sustentar seu peso. Muitos não sabem que essas execuções eram eventos sociais. As cruzes eram colocadas ao longo de estradas movimentadas como advertência. Famílias passeavam por esses locais, observando os condenados morrerem. Este era o entretenimento de uma sociedade onde a morte violenta era normal. A lei das 12 tábuas estabelecia punições específicas. Credores podiam cortar partes de devedores insolventes. Ladrões pegos à noite podiam ser mortos. Falsificadores eram jogados de penhascos. O parricídio resultava em um castigo peculiar. O assassino era colocado em um saco com animais e jogado em um rio. As prisões romanas não eram para correção, mas para detenção temporária. Paulo e outros apóstolos experimentaram essas celas escuras. O cárcere mamertino, onde Pedro e Paulo foram mantidos, ainda existe hoje. O crime era comum nas ruas de Roma. Sem polícia formal até o século I, a segurança dependia de milícias privadas. Gangues dominam bairros inteiros, extorquindo comerciantes. Juvenal escreveu que era impossível caminhar à noite sem ser assaltado. Corrupção era endêmica, juízes aceitavam subornos, e votos eram comprados. Mesmo cargos religiosos eram negociados. A administração imperial sugava as províncias com impostos altos, coletados por publicanos como Mateus, que eram odiados por colaborar com Roma. No julgamento de Jesus, Pilatos tinha poder absoluto. A prática de soltar um prisioneiro na Páscoa não está documentada, mas o direito romano permitia clemência em ocasiões especiais. Pilatos lavou as mãos simbolicamente, mas permaneceu responsável pela crucificação. Nero iniciou a primeira grande perseguição aos cristãos após o incêndio de Roma em 64 a.C., acusando-os pelo desastre. Ele os vestiu com peles de animais para serem atacados por cães, os crucificou e os usou como tochas humanas. Esse terror foi o modelo para futuras perseguições. Trabalho e escravidão formavam um sistema econômico que sustentava Roma através do sofrimento humano. Quando a Bíblia diz que Jesus era carpinteiro, isso não era apenas um ofício, mas uma posição social dentro de um sistema econômico complexo. Enquanto Jesus trabalhava em Nazaré, 1/3 da população romana vivia escravizada, a forma mais brutal de escravidão já vista. A economia romana era extremamente desigual. Menos de 1% da população controlava mais de 80% da riqueza, enquanto milhões de escravos eram tratados como ferramentas falantes. Entre esses extremos, havia diversas classes e profissões. Os escravos faziam todo tipo de trabalho, desde minas, onde a expectativa de vida era de apenas 3 anos, até funções especializadas como médicos e professores. Um escravo grego educado valia 20 vezes mais que um trabalhador braçal. A fonte dessa escravidão eram as guerras de conquista. Após cada vitória, populações inteiras eram escravizadas. Após a destruição de Cartago, 50.000 sobreviventes foram vendidos como escravos. Quando César conquistou a Gália, 1 milhão de gauleses foram escravizados. Jesus cresceu vendo colunas de escravos acorrentados nas estradas. O tratamento dado a eles era brutal. Podiam ser açoitados, torturados, estuprados e mortos por capricho. Um escravo que quebrasse um vaso podia ser jogado vivo em um tanque de enguias famintas como punição. Se um escravo matasse seu mestre, todos os escravos da casa eram executados, às vezes centenas de pessoas inocentes. Quando o senador Pedânio II foi assassinado, seus 400 escravos foram mortos, incluindo crianças. Revoltas eram inevitáveis.
A mais famosa foi liderada por Espartaco, que reuniu 70.000 escravos contra Roma. Quando derrotado, 6.000 de seus seguidores foram crucificados ao longo da Via Ápia, uma fileira de cruzes que durou décadas como aviso. Para os não escravos, o trabalho era organizado em guildas chamadas colegia. As profissões eram geralmente herdadas. Jesus, como filho de carpinteiro, naturalmente aprendeu o ofício de José. Artífices urbanos trabalhavam em oficinas minúsculas. O aprendizado começava aos 12 anos e durava até os 25. Jesus provavelmente passou esses anos manejando ferramentas antes de começar seu ministério aos 30. Curiosamente, a palavra grega tecton significa construtor, indicando que ele poderia ter trabalhado com madeira ou pedra. O comércio era vital para o império. Navios mercantes cruzavam o Mediterrâneo trazendo grãos, azeite, vinho, seda e especiarias. Moedas romanas foram encontradas até na Índia e no Vietnã. Um comerciante bem-sucedido podia acumular fortunas, mas nunca alcançava o status da aristocracia tradicional, que desprezava o comércio. A inflação era um problema constante. Nero foi o primeiro imperador a desvalorizar a moeda, reduzindo o teor de prata do denário. Imperadores subsequentes continuaram isso até que, no século III, o denário continha apenas 5% de prata. Isso arruinou a classe média e contribuiu para o colapso econômico. Os impostos eram pesados e coletados por publicanos, que lucravam com o excedente. Esse sistema incentiva a extorsão. Mateus, antes de se tornar apóstolo, era um publicano, odiado por colaborar com Roma. Neste sistema opressivo, os ensinamentos de Jesus eram revolucionários. Ele usava exemplos econômicos em suas parábolas, mas subvertia as normas. Trabalhadores de última hora recebiam o mesmo pagamento que os primeiros. Ele condenava a ganância e defendia a generosidade. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. As primeiras comunidades cristãs criaram um sistema econômico radical, compartilhando recursos e cuidando dos necessitados. Paulo escreveu que, no cristianismo, não há distinção de gênero, classe ou status, uma ideia subversiva no contexto romano. A igreja primitiva atraía escravos, mulheres e marginalizados porque oferecia dignidade e comunidade em uma sociedade hierárquica. Enquanto bebês indesejados eram abandonados, os cristãos os resgataram. Em uma cultura onde os pobres morriam nas ruas, os cristãos cuidavam dos doentes, mesmo sacrificando suas vidas. Se você pudesse voltar no tempo, ficaria chocado com a desumanidade normalizada que sustentava a economia romana. E, enquanto Roma parecia invencível, uma pequena seita de um carpinteiro judeu crucificado já estava minando suas bases. Na Roma antiga, a sociedade era dominada por homens, mas as mulheres romanas tinham liberdades surpreendentes comparadas a outras culturas. Diferente das gregas ou judias, as romanas podiam possuir propriedades, administrar negócios e se divorciar. No entanto, continuavam subordinadas legalmente aos homens de suas famílias. O casamento romano era um contrato, não uma cerimônia religiosa. Existiam 3 tipos: confarreatio, religioso; coemptio, simbólico; e usus, convivência por 1 ano. As mulheres da elite casavam-se jovens com homens mais velhos. O divórcio era simples e comum. A sexualidade romana baseava-se na dominação, não no gênero. Um homem podia penetrar qualquer pessoa de status inferior sem perder sua masculinidade. Ser penetrado, porém, era humilhante para um cidadão livre. A homossexualidade não existia como conceito, apenas o papel ativo ou passivo importava. A prostituição era legal e taxada. Calígula estabeleceu o primeiro imposto sobre isso. Bordéis existiam em todas as cidades, decorados com murais eróticos. Em Pompeia, grafites listavam serviços e preços. Prostitutas usavam togas amarelas para identificação. Aborto e infanticídio eram comuns. Sem métodos contraceptivos eficazes, bebês indesejados, especialmente meninas, eram abandonados em locais públicos para morrer ou serem recolhidos para escravidão ou prostituição. Neste contexto, o cristianismo trouxe uma revolução moral. Os cristãos resgatam bebês abandonados. Virgindade e castidade eram valorizadas. As comunidades cristãs proibiam o infanticídio,
aborto, adultério e prostituição. Jesus tratava mulheres com respeito revolucionário, conversando publicamente com a samaritana, defendendo a adúltera e aceitando Maria Madalena como discípula. Paulo escreveu que, no cristianismo, não há distinção entre homem e mulher, um conceito radical. Mulheres lideravam igrejas domésticas, como Lídia, Priscila e Febe. Viúvas eram respeitadas, contrariando a prática romana de casamentos forçados. A alta proporção de mulheres entre os primeiros cristãos refletia essa valorização. Mártires cristãs, como Perpétua e Felicidade, mostravam coragem admirada até pelos romanos. O cristianismo prometia dignidade em uma sociedade onde mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade. O próximo capítulo revelará as atrocidades dos Jogos Romanos e como os cristãos enfrentaram a morte nas arenas. Se você acredita que Jesus deu novo valor às mulheres, inscreva-se no canal e comente: Jesus é meu Salvador. Imagine entrar em um estádio com 50.000 pessoas gritando por sangue. O ar cheira a suor, sangue e morte. Bem-vindo aos Jogos Romanos. Talvez o aspecto mais perturbador dessa civilização tenha sido nessas arenas, onde muitos cristãos enfrentaram a morte, transformando o maior instrumento de terror romano em um poderoso testemunho de fé. Os Jogos Romanos começaram como rituais funerários, mas se tornaram a forma mais popular de entretenimento. O Coliseu, inaugurado em 80 d.C., comportava 50.000 espectadores para assistir a diversos espetáculos sangrentos. As manhãs geralmente começavam com caçadas, onde animais exóticos eram massacrados aos milhares. Leões, tigres, elefantes, rinocerontes e girafas eram importados a custos enormes apenas para serem mortos diante da multidão. Plínio, o Velho, registrou que um único festival em Pompeia matou 500 leões, 410 leopardos e 20 elefantes. Ao meio-dia vinham as execuções públicas, muitas vezes encenadas como espetáculos mitológicos. Condenados eram vestidos como personagens míticos para serem mortos imitando lendas famosas. Um homem poderia ser vestido como Ícaro, com asas falsas, e jogado de uma plataforma para ser devorado por ursos. Outro poderia representar Hércules sendo queimado vivo. Essas mortes teatralizadas eram consideradas entretenimento familiar. À tarde vinham os gladiadores, a atração principal. Contrário à crença popular, nem todos os combates terminaram em morte. Os gladiadores eram investimentos caros e bem treinados, valendo mais vivos que mortos. Os combates seguem regras estritas com árbitros. Quando um gladiador era derrotado, o público decidia com o polegar se deveria viver ou morrer. Historiadores modernos discordam sobre qual direção significava qual decisão. Um gladiador popular poderia ser poupado mesmo após a derrota. Talvez o espetáculo mais extravagante fosse a naumachia, batalhas navais completas encenadas em arenas inundadas ou lagos artificiais. Cláudio organizou uma naumachia no Lago Fucino com 19.000 condenados divididos em duas frotas. Antes do combate, os homens saudaram o imperador com a frase: Ave, Imperator, morituri te salutam, salve, imperador, os que vão morrer te saúdam. Os jogos não eram apenas entretenimento, mas instrumentos políticos. Pão e circo era a fórmula para manter a população controlada, distribuição gratuita de grãos combinada com espetáculos sangrentos. Os imperadores ganhavam popularidade financiando jogos cada vez mais extravagantes. Trajano celebrou sua conquista da Dácia com jogos que duraram 123 dias e envolveram 11.000 animais e 10.000 gladiadores. Foi neste contexto brutal que muitos cristãos enfrentaram o martírio. Nero estabeleceu o precedente após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., acusando os cristãos pelo desastre. Tácito descreve como cristãos foram cobertos com peles de animais e rasgados por cães, crucificados ou transformados em tochas humanas para iluminar seus jardins à noite. As histórias dos mártires revelam uma coragem extraordinária. Inácio de Antioquia, a caminho de seu martírio, escreveu: Deixem-me ser alimento para as feras. Sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para me tornar o puro pão de Cristo. Perpétua, uma jovem mãe de 22 anos, registrou em seu diário a visão de uma escada dourada alcançando o céu antes de enfrentar um touro selvagem e então a espada do executor no anfiteatro de Cartago.
A reação dos espectadores romanos ao comportamento dos mártires era frequentemente de espanto. Ao invés de implorar por misericórdia, como faziam a maioria dos condenados, os cristãos muitas vezes caminhavam calmamente para a morte, cantando hinos e orando por seus executores. Tertuliano, um teólogo cristão do século II, observou: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos eram mortos, mais a fé se espalhava. Constantino, que legalizou o cristianismo em 313 d.C. com o Edito de Milão, alegou ter visto uma cruz no céu antes de uma batalha decisiva com as palavras: "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Sua conversão marcou o início da transformação de Roma. Em apenas 3 séculos, a religião de um carpinteiro judeu crucificado havia conquistado o próprio império que tentou destruí-la. Os gladiadores foram finalmente proibidos por Honório em 404 d.C., após um monge chamado Telêmaco pular na arena para separar lutadores e ser apedrejado pela multidão furiosa. O Coliseu, uma vez centro de morte e espetáculo, hoje é marcado por uma grande cruz em homenagem aos mártires cristãos. A história de Roma e do cristianismo primitivo nos ensina que mesmo o império mais poderoso não pode deter uma ideia cujo tempo chegou. A mensagem de Jesus, de amor, perdão e dignidade humana, finalmente venceu a espada romana, como escreveu Paulo: "Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Romanos 1:16. Você viu como Roma controlava o mundo durante a época de Jesus, mas há uma história ainda mais surpreendente. Clique agora no vídeo na tela para descobrir os segredos ocultos de Nínive.